Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estarmos aqui novamente para tratarmos de assuntos importantíssimos da nossa vida. O assunto espiritual. Devemos estar sempre colocando os assuntos espirituais acima de todos os demais assuntos, porque o espiritual é eterno. Nós estamos trabalhando com assuntos eternos e isso é muito importante, nós estarmos preparados para a eternidade, porque a nossa vida aqui na face da terra, ela é transitória, ela é passageira. E a nossa partida para a eternidade pode acontecer a qualquer momento e nós temos que estar sempre preparados, porque diariamente nós estamos sempre correndo riscos. Muitas vezes nós nem percebemos, mas os riscos são eminentes e estão aí sempre nos colocando em perigo. Por isso é sempre importante nós estarmos preparados para se encontrar com Deus, o nosso Criador. Ele tem todo o amor por nós e quer que nós realmente sejamos vencedores e tenhamos a alegria de estarmos vencendo o maior dos nossos inimigos, que é a morte, e por isso temos que estar nos enquadrando dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele quer que realmente nós estejamos humilhando a morte e não sendo humilhados por ela, porque nós fomos criados para sermos vencedores. Deus quer que realmente nós encontremos o caminho da vitória, e o caminho da vitória chama-se Jesus Cristo, seu Filho amado. Por isso, então, temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único homem que entrou aqui na face da terra, nasceu, cresceu, exerceu o seu ministério, morreu por nós ali na cruz, derramando seu sangue inocente para nos purificar de todos os nossos pecados, ressuscitou e depois ascendeu aos céus e deu as instruções para os seus discípulos para que fossem pelo mundo afora pregando o seu santo evangelho, que é o caminho da vida eterna. Por isso, então, Jesus está sempre trabalhando para que nós possamos ter êxito na nossa vida. Jesus é vivo, ele ressuscitou, está conosco, ele disse que iria voltar e agora todos aqueles que creem nele conhecem ele pessoalmente. E isto é o ponto fundamental que todos nós precisamos conhecer Jesus hoje. Ele está vivo e se manifesta para todos aqueles que creem nele. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e ele, então, quando nós colocamos a nossa vida nas suas mãos para dirigir a nossa vida, ele nos purifica de todo pecado e traz a prova para que nós possamos ter paz com Deus, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quero compartilhar com você aqui um trecho do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, lá no capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20, onde Jesus está aqui com os seus discípulos, conversando com eles e colocando eles a par da sua missão. Qual é a sua missão aqui na face da terra, né? O que ele veio fazer aqui? Então, diz o texto aqui: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então veja que Jesus aqui está na metade do seu ministério, ele agora vai para um local onde está somente ele e seus discípulos, eles ficam isolados e Jesus então vai
a partir deste momento, começar a esclarecer eles realmente quem é ele, e por isso ele começa perguntando aqui para os discípulos, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, para que Jesus realmente colocasse eles para pensar, então eles foram respondendo. Alguns dizem que o Filho do Homem é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então aqui, segundo a resposta dos apóstolos, o povo não tinha certeza quem seria o Filho do Homem, quem seria realmente o Messias. Eles estavam confusos, e Jesus já tinha estado com eles 1 ano e meio, eles já tinham visto Jesus fazer obras maravilhosas, milagres e tantas outras coisas. Por isso, então, agora Jesus volta para eles e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aqui, então, Pedro, tomando a iniciativa da resposta, disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que a resposta de Pedro aqui foi uma resposta certeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo é um homem perfeito. Filho do Deus vivo é um homem que realmente veio para cumprir todas as profecias que já haviam sido feitas pelos profetas. E assim, então, por isso Jesus então diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz de você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A resposta do apóstolo Pedro não foi uma resposta da sua própria mente, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, veja que o apóstolo Pedro aqui deu a resposta que Jesus realmente queria, que ele já tivesse identificando que ele era o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para cumprir todas as profecias que já haviam sido feitas pelos profetas. E Jesus então continuou dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse para Pedro: então eu te digo que tu és um pedaço de rocha, e sobre esta rocha que você acabou de anunciar, o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, então, está aqui agora mostrando para Pedro e para todos os demais apóstolos que ele está trabalhando para edificar a sua igreja, a igreja que ele vai edificar sobre o fundamento que é ele mesmo, a rocha dos séculos, aquele que realmente é o verdadeiro Salvador, aquele que realmente é o próprio Deus. Edificarei a minha igreja. Jesus vai edificar a igreja dele em cima de todo o trabalho que ele realizou, porque ele já sabia que ele iria morrer por todos aqueles que crescem nele, e que todo aquele que cresce nele iria ser salvo, ia ser regenerado, iria obter o prazer da salvação, o prazer de ter recebido o poder de se tornar filho de Deus. Então a igreja de Jesus é constituída de pessoas já regeneradas, de pessoas que realmente já passaram pelo novo nascimento. Ele vai edificar a igreja dele em cima de pessoas que creem nele. E então Jesus continua conversando aqui com Pedro, e ele diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Que Pedro vai conhecer o verdadeiro evangelho, que Pedro vai conhecer o verdadeiro caminho que conduz os homens aos céus. Ele vai então receber o poder de transmitir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É exatamente esta missão que Jesus deu a todos os apóstolos dele. Depois aqui em Mateus capítulo 18, ele não fala somente para Pedro. Aqui nesse caso, primeiro caso, ele disse individualmente para Pedro: eu dar-te-ei
as chaves do reino. O que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas depois, lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus também fala a mesma coisa para os outros apóstolos, conforme diz lá, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que vós ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vós desligardes na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus está falando aqui de ligar ou desligar no céu é a pregação do evangelho, a ordem que ele deu finalmente para os seus discípulos antes de ascender aos céus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será ligado no céu. Quem não crer já está condenado. Quem não crer não será ligado, está desligado do céu. E é exatamente esse ponto que, então, nós temos que compreender que as chaves que Jesus diz dar aqui para o apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos é a pregação do evangelho. O evangelho de Jesus é que traz a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação do homem com Deus. É Jesus que completou essa missão quando ele ali venceu o diabo, morrendo na cruz sem pecado nenhum, e assim ele depois se manifestou aos apóstolos vivo em carne e ossos, dizendo para os seus discípulos: toquem em mim e vejam que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho, depois de ter ressuscitado. E aqueles apóstolos ali, então, viram que Jesus realmente tem o poder de dar a vida eterna a todo aquele que realmente crê nele. Por isso, então, apóstolo Pedro, ele em diversas ocasiões, ele mesmo deu testemunha que Jesus Cristo é a pedra principal, quando lá em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, ele está diante dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes que haviam trabalhado para crucificar Jesus. Ele então dá esse testemunho, o apóstolo Pedro, para o sumo sacerdote e todos aqueles que estão ali com ele, e ele diz, estão pedindo para que ele desse satisfação de como ele havia curado um homem. E então ele diz lá para o sumo sacerdote, os sacerdotes: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E assim, Jesus assim vai sendo confirmado pelo próprio apóstolo Pedro que ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que eram os verdadeiros sacerdotes, que deveriam enxergar que Jesus era o Messias. Pelo contrário, quiseram se libertar de Jesus, crucificando. E 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8, o próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, ele diz lá: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Veja bem que ele fala, coloca em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem nela crer não será envergonhado. Por quê? Porque quem crer em Jesus tem a vida eterna, e tem a vida eterna já confirmada antes de partir daqui para lá, porque Jesus dá a prova através do seu Santo Espírito, conforme Paulo, ele conversando lá com os crentes que já creram em Jesus lá em Éfeso, ele diz claramente: em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da vossa herança, a garantia da vida eterna. Então, apóstolo Paulo também dá aqui a sua prova de que Jesus Cristo realmente é o fundamento da sua igreja. Quem crer nele tem a vida eterna e recebe o Espírito Santo, que confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus. E em outra ocasião, Jesus também conversando com os sacerdotes,
ele pergunta para eles assim: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? E assim então, Jesus diz, continuando nesse diálogo aqui: Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, quem não crer em Jesus vai ser despedaçado. Quer dizer, vai ser uma pessoa derrotada. E aquele que realmente ouviu o evangelho e não creu, será reduzido a pó. Significa que não vai ter perdão em hipótese alguma. Por isso, meu amigo, minha amiga, ouvir o evangelho e entender a palavra de Deus, conhecer o caminho e não se decidir, não tem perdão dos pecados, porque a única forma de perdoar pecados é crer no sacrifício que Jesus Cristo praticou ali na cruz do Calvário, o maior ato de amor que ele praticou por você. Mas se for rejeitado, o único meio de salvar você seria esse, e isto não acontecendo, então o pecado não pode entrar no reino de Deus. Quem não crer em Jesus está do lado de fora. Por isso é necessário que nós tenhamos a humildade de receber Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador, para que realmente possamos ter a alegria de receber de Deus, a maior de todas as bênçãos, que é a alegria de sermos eternos filhos de Deus. Que Deus trabalhe profundamente na sua vida para que você realmente receba Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador. Sua vida seja para honra e glória de Deus e você realmente seja uma pessoa vitoriosa, desde já, para a honra e glória de Deus. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também conheçam o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador. Para que você que conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, pedimos que você esteja sempre compartilhando nossos vídeos para que outras pessoas também tenham esta oportunidade. E sempre lembrando de estarmos trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos, e ele leva o coração do rei para onde for necessário para que possa nos abençoar ricamente. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!